Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa ferramenta de estampo e vamos fazer o projeto da base superior e levar em consideração todos os conceitos no desenvolvimento da base superior, pensando sempre no funcionamento adequado de toda a ferramenta. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assim a gente consegue compartilhar mais conhecimento, podemos trocar ideias e você também vai ter acesso a todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal. E claro, se não for pedir muito, nos ajude, dê aquele like e compartilhe com seu amigo que também trabalha nesse setor, que também deseja trabalhar nesse setor e quer aprender um pouco mais sobre projetos mecânicos. E temos também as nossas redes sociais, como Instagram e Facebook, onde lá a gente também posta coisas e a gente também de uma forma mais direta. Beleza? Então vamos para o vídeo. Na aula passada, nós fizemos aqui o projeto da nossa placa de choque e unimos a nossa placa de choque com os componentes inferiores, que são o porta-punção e o punção em si. Beleza? Porém, nós sempre na ferramenta, nós temos que pensar da melhor forma construtiva possível. Imagina você a seguinte situação. Você tem um equipamento cheio de componentes, e para fazer a manutenção de um pequeno componente ali no meio, é necessário desmontar todo o equipamento, porque não foi pensado no projeto em algo mais fácil de se tirar simplesmente aquele componente que necessita de uma manutenção mais constante, digamos assim, ou uma troca mais constante. Então, nós temos que sempre pensar nisso no nosso projeto. A nossa função é essa, nós temos o software aqui que nos ajuda a manipular e a ver os detalhes conforme eles vão ser na realidade. Então, sempre quando nós estamos fazendo um projeto, nós temos que levar em consideração esse ponto. Pensar como que vai ser a fabricação disso, como é que vai ser a montagem disso. Então, você tem que pensar da melhor forma possível. Então, por isso, nós já fizemos alguns componentes aqui e às vezes acontece da gente ter que voltar em algum equipamento ou alguma peça já modelada e alterar detalhes, alterar formas de fixar, alterar encaixes, sei lá, vários detalhes, para que seja melhor a fixação, a montagem, etc. desse equipamento. E isso que aconteceu aqui com a gente também, porque nós fizemos um modelo aqui de encaixe e tal, porém nós não tínhamos pensado na base superior. Então agora com a base superior nós já vamos ver isso aqui de uma forma diferente. Eu não quero ficar falando tudo aqui, vamos fazendo o projeto e aí a gente vai encaixando os detalhes aqui do que a gente vai ter que alterar da melhor forma possível de montar isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer a base superior. A base superior ela vai ter as mesmas dimensões da base inferior, porque nós temos aqui também as colunas, as buchas e as colunas que encaixam uma na outra para fazer um movimento mais retilíneo. Então, nós temos que colocar isso aqui na mesma posição, beleza? Então, vou colocar aqui, aqui nós temos 295 por 265. Vamos criar aqui uma peça nova. No plano superior, vamos fazer aqui um retângulo de 295 por 265. Vamos dar um extrude. Então aqui a gente precisa definir a nossa espessura da base. E a espessura ela já é relacionada naqueles materiais que eu te forneci lá na primeira aula, que eu vou deixar aqui o link na descrição também, que são os livros que nós estamos levando como referência, nós estamos tendo como referência na criação dessa ferramenta. Eu já deixei separado aqui exatamente a parte da base superior, onde ele exemplifica o que é a base, o que é a base superior, que é a base superior do cabeçote, que une todas as partes inferiores e liga no martelo da máquina. Nós temos que pensar em todas essas uniões. E aqui nós temos uma tabela que relaciona a força de corte com a espessura. Nós já fizemos aqui a base inferior com 1,5 polegadas, baseado aqui que a nossa ferramenta ela tem em torno de 30 toneladas. E a base superior, ele nos indica uma espessura de 1 polegada. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar aqui 1 polegada. Ok. Eu vou dar um ressalto aqui, eu vou colocar plano médio. Sempre utilizo o plano médio para deixar ela simétrica.
Ok, vamos olhar aqui. Ó, eu coloquei aqui 265 por 295. Agora eu tenho também que colocar a medida dessas colunas aqui, onde vai ter as colunas, né? As colunas vão ficar na parte superior. Então, qual que é o diâmetro desse furo aqui da coluna? Nós temos que ver de acordo com o nosso fornecedor. Eu já tenho ele aqui, ó. Aqui nós temos a coluna, ó, o pino liso. Qual que é o diâmetro que nós estamos utilizando aqui na nossa ferramenta? Nós tínhamos feito um diâmetro aqui D2 de 38 lá, né, na nossa ferramenta. Então nós estamos utilizando aqui um pino, né, um D1 aqui, ó, de 25. Então esse pino, essa coluna aqui, ele vai ser 25 milímetros, ele vai ser esse aqui, ó. E ele tem todas esses comprimentos aqui, né? Todos esses comprimentos listados em azul. E ele tem uma rosca aqui M6 na ponta, ou seja, tem um parafuso M6, ele encaixa com um diâmetro de 25 e temos que utilizar uma tolerância T7 na furação da placa de montagem do componente. Aí ele já nos dá todas as informações que nós precisamos para fazer ali. Então vamos fazer isso. Primeiro a gente precisa saber aqui, ó, onde é que ela está localizada em referência à base. Ela está 115 aqui, ó, no eixo Z, né, que ele nos informa, e 95 aqui. Eu vou colocar exatamente essas medidas aqui. Só que eu vou projetar ela exatamente assim, na vista isométrica, como ela deve ser lá embaixo. Como ela deve ser montada. Então eu vou colocar na parte inferior aqui, ó. Vou fazer o plano na parte inferior. Vista isométrica, vou virar aqui, ó, na base inferior e vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó, um esboço. Vamos colocar 2 círculos assim, exatamente na mesma posição que elas estão lá. Vou colocar aqui umas linhas de centro, para sempre trabalhar com a simetria. Então aqui era 115 e aqui 90 e... Opa! E aqui nós colocamos uma medida de 95. O diâmetro. Qual que é o diâmetro? 25, né? Porque aqui ele fixa o pino, né, com uma tolerância T7, ou seja, 25 T7. E elas são iguais. Nós vamos utilizar aquela artimanha da equação aqui, ó, para deixá-la com as mesmas medidas. Vou colocar aqui igual 95. Pronto. Vou sair e agora aqui nós não vamos fazer um furo passante, porque ele tem um parafuso na ponta. Então nós vamos colocar um parafuso do outro lado para fixar isso aqui. Então nós vamos fazer aqui um furo. Vamos colocar aqui um furo de 5 milímetros. 5 não, vamos colocar 10 milímetros, né? 10 milímetros, ok. Ó, pronto, ele fez o furo de 10 milímetros ali. Aí aqui nós colocamos os parafusos para unir, né, para fixar as nossas colunas na nossa base superior. Eu posso utilizar essa vista de representação aqui, ó. Ele daí nos mostra aonde que está a posição das nossas buchas aqui. Só que olha só, eu coloquei ao contrário aqui a medida. Eu coloquei ela, se a gente quiser montar ela da forma que ela está aqui, eu quero que ela fique desse lado aqui, que eu quero que ela fique exatamente com a mesma posição das demais. Então, para isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou inverter e pronto. Quero que ela fique exatamente assim, ó. Igual está aqui, ó. Igual está a posição isométrica da nossa ferramenta. Só por questão de representação mesmo, ok? Eu vou colocar o assistente de furação agora aqui em cima, né, que eu estou na vista aqui de arame. E vou colocar um parafuso Allen sextavado, conforme a norma ISO 4762. E vamos colocar um M6, que é o M6 que o nosso fornecedor diz lá que é utilizado aqui. Vamos colocar na posição, vou colocar aqui superior, vou colocar aqui e aqui, ó. Definiu? Ó, tá totalmente preto? Sim, porque ele identificou que é bem no centro desse furo aqui. Beleza, vou dar um OK. Posso voltar para a representação normal. Pronto, fiz ali os 2 furos do parafuso. Beleza. Eu vou salvar como aqui, ó, e vou colocar já o código 007.
E eu já posso ir colocando isso aqui já na montagem e a gente vai verificando o que está faltando, né? Está faltando bastante coisa ali ainda, só que só vou colocar aqui para mostrar. Ó, coloquei o 007 aqui, plano direito com o plano direito, vamos dar um coincidente. O plano frontal com o plano frontal, ok. Pronto, já posicionei. Ó, posso dar uma alterar transparência aqui, ó, para deixar ela transparente para ver como é que tá ficando. Ó. Superior, pronto. Coloquei aqui onde vai estar a coluna e aqui embaixo onde vai estar as buchas. Beleza? Só que lembra que eu disse lá no começo que a gente precisava ver aqui como é que funciona, como é que a gente vai fixar isso aqui? Então, pensando no operador, como é que ele vai fixar essa ferramenta, as partes inferiores nessa ferramenta aqui? Ele vai colocar isso aqui numa bancada. Então, o que ele coloca primeiro na bancada? Ele vai ter que colocar primeiro a base superior. Então, as demais vão vir em sequência. Então, se a gente colocar o parafuso, digamos, conforme está aqui, ó, né? Eu fiz a rosca nessa base, no porta-punção. Eu teria que fazer o parafuso aqui em cima, para unir essas três de uma vez só. Só que se a gente for pensar na montagem, ele vai colocar primeiro a base superior para depois colocar as outras partes. Então seria mais interessante o parafuso estar ao contrário. O parafuso está aqui para depois ele botar o parafuso e fixar. Os pinos já são diferentes, né? Os pinos ele pode estar já anexado aqui, digamos, nessa base superior. Aí ele encaixa a placa de choque já com o pino ali exatamente. E depois encaixa o porta-punção com o pino exatamente. Aí depois ele só vem com o parafuso e fixa. Então o parafuso ele tem que estar na parte inferior, para ser mais fácil a fixação na hora que o operador estiver fazendo o setup da ferramenta, estiver montando ela. Então tem que ser dessa forma. Então nós aqui vamos mudar o conceito que a gente utilizou. Aqui vai ter parafuso, aqui vai ter uma folga de parafuso e aqui vai ter a rosca. Para que a gente fixe o parafuso dessa forma, né? Então aqui que nós vamos ter que fazer uma alteração. Beleza. Então, nós precisamos aqui nessa ferramenta colocar roscas, né? E as roscas, elas vão ter essa dimensão aqui, que é aqui 150 por 120. E eu vou mudar. Eu tinha colocado um M6, mas o M6 eu acho pouco aqui. Eu vou colocar um M8 aqui para ficar mais robusto o negócio. Como ele vai ser fixo de baixo para cima, então vamos colocar um M8 aqui. Ok? Então eu vou aqui, ó, clico nessa face, vou colocar aqui assistente de furação. Não. Nós vamos colocar na face inferior aqui, ó. Vou colocar aqui um assistente de furação. E aqui nós vamos colocar a furo roscado, tá? Racha reta, furo roscado. E vamos colocar um M8. Nós vamos mudar tudo para M8 aqui. Vamos colocar cego, vamos colocar aqui 15 milímetros de rosca. Dá para colocar 20, que é essa base aqui, ela tem 1 polegada, então ela tem 25, né? Beleza, com chamada de rosca, ok. E posição, agora nós vamos colocar a posição dela, que é aqui os 4 furos. Esse aqui direito, esses dois aqui vertical, esses dois aqui horizontal, e vai definindo todos eles aqui. Vou colocar umas linhas de centro aqui para ficar bem centralizado. Vou adicionar que esses dois aqui eles são simétricos. E esses aqui eles também são simétricos. Agora eu preciso colocar aqui a medida, que eu já esqueci. Vou voltar aqui, vou medir de novo. (120 por 150). Então eu vou editar aqui, voltamos. 150 por 120. Pronto, fiz aqui o M8. Vou salvar. Quando eu salvo, automaticamente ele já faz aqui a alteração, né? Só Shift e você deixa o mouse onde está a peça e aperta Tab, ele exibe a peça. Se eu clico aqui na peça e dou um Tab, ele oculta. É um atalho aqui que te ajuda bastante. Aí você só vem aqui, deixa o mouse onde está a peça e vai apertando Shift e Tab, que ele vai voltando tudo a exibir o que está oculto. Então tá ali, ó, fiz aqui a furação, né? Só que eu não coloquei ela fixa aqui, ó, vou colocar nessa base
Pronto. E falta aqui também nós colocarmos aqui o pino guia. O furo do pino guia, né? Então vamos colocar isso aqui também. Então aqui, ó, nós vamos colocar um assistente de furação e vamos colocar o pino de 6. Aqui nós vamos em furo. Nós vamos aqui furo guia no padrão ISO e vamos colocar um furo de 6. Aqui nós poderíamos colocar até o pino de 8 também, né, para deixar igual, mas eu vou deixar assim, por enquanto. Qualquer coisa, nós alteramos isso. Vou dizer que eles são horizontais, vou colocar aqui uma linha de centro e vamos adicionar a simetria, sempre deixando tudo simétrico ao centro. E aqui eu não sei quanto é que é. Vou deixar aqui 160 para que eu altere agora, quando eu medir. Então eu vou medir aqui. Aqui tem quanto? 130. Ó, eu posso alterar na montagem. Ó. Clico 2 vezes no furo. Ó, dou tab em cima das peças. Clico 2 vezes no furo. Coloco aqui, ó, 130. E Ctrl Q para atualizar o projeto. Deixo o mouse em cima onde estão as peças que eu ocultei. Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab. Elas voltam. Então coloquei aqui o pino. Só que esse pino nós vamos fazer um detalhezinho aqui também, que eu acho interessante. Ó, por exemplo, nós fizemos ele com qual profundidade? Vamos colocar ele aqui com 20 milímetros. Ok, 20 milímetros, ou seja, ele vai ficar alojado aqui dentro. Nós podemos colocar o pino ali primeiro, para depois ir encaixando as outras peças já com a referência do pino, né? Imagine que ele está fazendo isso numa bancada. Só que imagine que isso aqui fique preso, o pino, alguma coisa, e ele queira tirar esse pino e não consegue, né? Para facilitar, né, para sacar o pino do outro lado, digamos assim, nós podemos fazer um furo aqui passante, um pouco menor, para ele tirar esse pino se ele quiser, né? Nós podemos fazer isso. Vamos fazer aqui então. Fazer um furo, tamanho de broca. Se a gente fez um furo de 6, vamos colocar aqui um furo de 4 milímetros, já está bom. Não vai ter como o nosso pino sair aqui de dentro. Ó. Vou colocar bem exatamente aqui. Ó. E nós colocamos que ele vai ser passante. Pronto, passou ali. Ó. Ou seja, tem esses 2 furinhos aqui para, se acaso o pino trancar aqui, né? E dependendo do modelo de pino que for posto aqui, pode ser tirado batendo aqui para o outro lado e ele saia. Beleza? Olha só. Então, e tudo isso aqui pensando numa montagem mais facilitada. Ok, salvamos. Na base superior fizemos tudo o que a gente deveria. As furações das colunas, colocamos aqui a união na parte inferior. E falta como isso aqui é fixo na máquina, né? Então, para mostrar isso aqui, ó, eu coloquei aqui até a parte que é a espiga. A espiga é esse componente aqui, ó. A espiga, ela faz a união da base superior com o martelo da ferramenta. Ou seja, ele tem um alojamento lá que ele consegue fixar essa espiga. A espiga ela tem esse desenho aqui. E para fixar a espiga na ferramenta, nós utilizamos aqui uma rosca. E nós temos aqui vários tamanhos, né? Nós vamos colocar esse M22 aqui, ó. Um diâmetro de 32 aqui, para uma espiga, e com um M22. Então, para que a gente fixe a espiga aqui, nós precisamos colocar uma rosca M22. Eu vou fazer uma rosca passante aqui. Vou fazer aqui, ó, na parte superior, vamos utilizar o assistente de furação, furo roscado, e vamos colocar aqui um M22. Ó, posição bem no centro. E pronto. Colocamos aqui. Aqui vai ser fixa a nossa espiga. Podemos salvar. Pronto, salvamos. Agora, né, nós fizemos a parte superior aqui, porém a gente não acabou porque nós temos que alterar aqui esses modelos. Vamos alterar primeiro a placa de choque, que nós colocamos esse rebaixo aqui para colocar os parafusos e unir para baixo, mas a gente vai unir tudo já na placa superior. Então isso aqui vai ser só uma passagem para o parafuso, porque o parafuso ele une do porta-punção com a base superior, né? Então aqui não vai ser mais... Né? Primeiro eu vou ver aqui qual que é as dimensões. 150 por 120. Eu vou tirar esse aqui. Esses 4 aqui eu não vou ter mais. Eu vou colocar ele aqui só uma passagem. Eu não posso fazer ele direto aqui no assistente, porque eu estou utilizando ele aqui no meio também. Ó. Então,
eu não posso mudar o modelo porque ele vai mudar o modelo de todos. Esses dois aqui eu quero que continue assim. Beleza? Então agora aqui eu vou fazer um assistente de furação novamente. E eu vou colocar aqui um furo. E eu posso colocar aqui, ó, folgas de parafuso M6 tal. Eu vou colocar ele passante e vou colocar ele com as medidas aqui, ó. Vamos colocar novamente aqui as linhas de centro. Simétrico e simétrico. Aí aqui a gente adiciona que ele é vertical, adiciona que ele é horizontal. Tudo isso para deixar o nosso modelo totalmente definido e não precisando colocar a medida em tudo que é lado, né? Então aqui é 150 por 120, se eu não me engano, né? Porque às vezes eu já esqueço as medidas. Ó, o que está faltando aqui? Ó? Esses dois aqui definir que eles são verticais. E pronto, definiu, totalmente preto. Saí. Pronto, ele fez um furo aqui de quanto? 6.6, ou seja, ele considerou, conforme a norma, uma folga para um parafuso M6. Então tem que ter mais de 6 milímetros, porque o parafuso externo tem 6 milímetros, né? Ok, salvei. E pronto. Olha, ele fez só a passagem. Eu posso aqui clicar, ó, alterar transparência. Olha, ele fez só a passagem aqui para o parafuso fixar ali na nossa... Só que eu mudei para um parafuso M8, né? Olha, ó, já ia me esquecendo. Então não é um parafuso M6. Logo vi que ficou meio folgado, ficou muito justo ali. Nós colocamos aqui a folga para um parafuso M8. Ele vai ficar um 8.9 milímetros, ou seja, 1 milímetro de folga aqui. Só a passagem. Ó, então ele fica aqui a passagem e une aqui em cima. E aqui nós também temos que alterar, porque nós colocamos a rosca. E aqui agora vai ser o parafuso. Então como é que eu fiz isso aqui? Ó, eu coloquei ele nessa face. E o parafuso ele tem que ser da face inferior para cima. Tem um hackzinho para a gente mudar isso aqui. Ou nós podemos deletar e fazer um novo assistente de furação e colocar aqui embaixo, tá? Pode ser. Eu vou fazer aqui, ó, diferente. Eu vou abrir aqui, ó, tá vendo? Esse esboço aqui que ele considera da onde parte o nosso furo. Eu posso clicar com o direito nele, editar plano. Tá vendo que ele está selecionando esse plano aqui? Eu vou alterar para esse plano de baixo. Ó, então agora o que eu fiz? Ele está partindo de baixo para cima. Aí eu altero aqui, ó, e coloco um furo com rebaixo, né? E coloco um parafuso alho encestavado M8, só para mim não precisar ficar colocando todas as medidas novamente. E eu vou colocar aqui passante. Eu posso aqui também, né, para não ter que colocar um parafuso muito grande, ao invés de deixar aqui o tamanho padrão, que é um quase 9 milímetros aqui de cabeça, nós podemos aqui, ó, aumentar a cabeça aqui para uns 12 milímetros, por exemplo. Ó. Aí o parafuso ele entra mais aqui. Vamos colocar 15, arredondado. Ele entra mais aqui na base, tá vendo? Ó, aí isso aqui economiza muito tempo, que a gente não precisa deletar, fazer tudo de volta. Salvamos aqui, ó. E salvamos aqui. E verificamos agora como é que está ficando aqui o nosso projeto, né? Tá ficando tudo certinho? Ó, ele vai colocar o parafuso aqui e o parafuso ele vai unir com a rosca na base superior. Maravilha, isso aí. Aí aqui nós temos o furo guia. Então acredito que seja isso nessa aula, para não ficar gigantesca, que eu acho que já está ficando muito grande, né, as aulas, mas a gente tem que separar para ficar mais dinâmico a coisa, beleza? E lembrando, né, se você quer aprender a fazer projetos mecânicos do zero até o nível profissional, conheça o nosso treinamento Expert CAD, projetista mecânico, onde lá você aprenderá desde o básico, desde a concepção de um projeto de forma mais detalhada. E não ficamos só na parte de modelamento em si, nós entramos na parte de cálculo, dimensionamento, do que realmente importa, do que realmente é necessário saber para um projeto mecânico. E nós não ficamos só naquele passo a passo, nós ensinamos você, é claro, a procurar, a pescar, né? Aonde que você vai encontrar as informações, o que você precisa saber, como que você olha um catálogo, tudo isso que envolve um projeto mecânico, nós temos no nosso treinamento.
E eu acredito que é um treinamento que te fornece um conhecimento muito bom para você iniciar na área, para você aprimorar seus conhecimentos e etc. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa seu feedback aqui embaixo, comenta se você está acompanhando e até a próxima aula. Um abraço!